Bom, antes de começar o vídeo, alguns avisos. Esse vídeo aqui não vai ter um roteiro, vai ser só eu reclamando por uns 5 a 10 minutos mais ou menos sobre os rumos que a obra de Jujutsu parece que tá tomando e que eu não tô gostando muito. Então esse vídeo aqui talvez ele possa parecer um pouco mais chato. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Corinthians passou pra final da copinha, então as críticas vão ser um pouco mais brandas. Outra coisa, eu não sou o tipo de cara que pede inscritos logo no começo do vídeo. Na realidade, eu não costumo pedir inscrito nunca. Mas se você viu esse vídeo aqui e por um acaso você caiu nele de paraquedas, vê os outros vídeos do canal, dá uma chance. Não são exatamente os vídeos mais bem editados do mundo, eles são mais ou menos um formato de podcast, onde eu faço, como eu já disse, análise e reflexões sobre vídeos e jogos. Então, são vídeos para você prestar um pouco mais de atenção. Veja os outros vídeos, se inscreve aí, dá uma força, dá essa moral aí, porque me ajuda bastante. Fechou? Vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui sobre o que tá acontecendo na obra de Jujutsu e que pra mim tá me desagradando bastante. Depois de ler o último capítulo, mais recente, no caso o 238, eu notei algumas coisinhas e eu separei esses tópicos aqui. Primeiro, Sukuna e o excesso de desenvolvimento. Tá bom. O que é um excesso de desenvolvimento? É quando você simplesmente desenvolve algo ou alguém, um personagem ou algum aspecto do mundo, aspecto do universo da obra e simplesmente esquece de desenvolver o restante. Tipo assim, eu vou exemplificar. Eu tenho um vídeo aqui no canal literalmente elogiando a forma como o Gege desenvolve o Sukuna. A forma como o Sukuna é um personagem muito bom, e realmente, Sukuna é um personagem muito legal, até pela ambiguidade das suas ações. Você não consegue entender qual que é o próximo passo do Sukuna, até porque ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito espontâneo, ele faz as coisas porque ele quer. Enfim, eu desenvolvo isso bem melhor no vídeo sobre o Sukuna, então assiste lá esse vídeo, vale muito a pena conferir. Inclusive é o vídeo mais assistido aqui do canal, então quero agradecer a todo mundo que foi até aquele vídeo lá, deixou um like, um comentário, até mesmo a visualização. Enfim, me parece que o Sukuna vem sendo mais desenvolvido do que todo o restante do mundo de Jujutsu. Inclusive algumas escolhas de roteiro fazem parecer com que o roteiro esteja beneficiando o Sukuna nas lutas e nas decisões, enfim, no que os outros personagens fazem. Parece que os outros personagens estão ficando burros, só o Sukuna vem recebendo desenvolvimento, e isso meio que acaba com a imersão da obra. De novo, pelo menos pra mim, ok? E me parece que tudo que o Gege vem fazendo durante esse arco final, assim, entre aspas, o final, né? Supostamente é pra ser o arco final de Jujutsu, é fazer com que o Sukuna seja mais desenvolvido que o restante. Tudo que os outros personagens fazem é literalmente servir de escada para que o Sukuna seja mostrado como o mais foda possível. Tipo, a última luta que eu já vou abordar agora, a última luta que o Sukuna teve, que eu já vou abordar daqui a pouco, que foi a luta contra o Higuruma. Simplesmente o Higuruma pareceu servir de escada pro Sukuna, pra mostrar, olha gente, como o Sukuna é foda, como ele é muito forte. E me parece que o Sukuna tá seguindo pro mesmo caminho do Yūhabarra de Bleach e do Madara de Naruto. Sabe, você entende o que eu quero dizer? Criar um vilão tão forte que não tem como ser derrotado. Você vai precisar criar uma situação, uma solução ali mirabolante no roteiro para que o Sukuna seja, sei lá, morto ou volte a ser selado, alguma coisa assim. E aí me leva para o segundo tópico, que é a luta do Sukuna versus Gojo. Que, de novo, eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre a luta do Sukuna versus o Gojo e que eu desenvolvo um pouco melhor lá. Então, assiste lá aquele vídeo. Quanto à luta do Sukuna e do Gojo, eu não tenho muito o que falar. Eu meio que já falei tudo que eu tinha pra falar naquele vídeo. Só que uma coisa parece que não ficou muito entendida para as pessoas que assistiram, inclusive para as pessoas que estão comentando. Eu não achei ruim o fato do Gojo morrer. Muito pelo contrário. O Gojo, ele deveria, em algum momento, sair de cena. Seja pela morte, ou ficar incapacitado, ou simplesmente passar o manto, né, para que outra pessoa pudesse herdar. Talvez o Itadori, o Megumi, o Hakari, não sei. Mas o Gojo, ele deveria sair de cena em algum momento, até para que os outros personagens fossem mais desenvolvidos, né? Então, o meu problema não é com a morte do Gojo. Isso, obviamente, viria a acontecer em algum momento. O meu problema é com a forma que essa morte foi feita. Eu vou exemplificar. O Gojo, ele morreu fora de tela. Ok, o Sukuna, ele utilizou uma Horaga para que ele pudesse aprender uma forma de como transpassar o infinito. Ok, tanto que quando, um pouco antes do Gojo morrer, antes dele soltar o roxo e restrito lá, o general ele corta o braço do Gojo
E o Sukuna, tipo, ali ele já estava com a vitória garantida, porque ele dá um sorrisinho, tipo assim, dá a entender que ele já tinha planejado toda aquela morte. O meu problema é como a morte foi feita. E de novo, parece que só tá sendo desenvolvido ali o personagem do Sukuna. Tudo ao redor do Sukuna é feito para que ele seja o centro das atenções. É de novo aquele papo, posso estar sendo repetitivo. Talvez eu esteja sendo repetitivo e muito chato, mas tudo que tá sendo feito, a forma como o Gege tá construindo esse arco final, só me leva a pensar que o Sukuna vai ser tipo Madara, entendeu? Ou o Yhwach de Bleach, um vilão que não dá pra derrotar e precisa de uma solução mirabolante. E aí eu vou pro próximo tópico, que é o Higuruma. Ok, pra que o Higuruma serviu? O que o Higuruma fez? Ele vai ser uma escada pro Itadori? Ele foi, evidentemente, já uma escada pro Sukuna. O Sukuna elogia o Higuruma, ele fala que o Higuruma tem um potencial muito foda. E aí, nessas situações, me parece que o Gege não sabe o que fazer. Ele vai criando um desenvolvimento e não sabe como finalizar isso, como acabar esse desenvolvimento. Eu vou exemplificar isso um pouco melhor no próximo tópico. Mas o Higuruma serviu exatamente para quê? O Higuruma simplesmente foi extremamente elogiado, o Sukuna meio que estava se divertindo com ele, forçou ele inclusive a aprender a técnica reversa durante a luta, e matou o Higuruma com um ataque só. Tipo o Hajime, né? O Kashimo Hajime. Aconteceu a mesma coisa. E aí eu vou pro próximo tópico. Que, como eu falei agora, que o Gege não parece saber o que ele tá fazendo com tanto desenvolvimento que ele tá construindo pro Sukuna. O Kenjaku. Eu vou fazer a mesma pergunta. Qual foi o propósito do Kenjaku? Tem muitas coisas que ficaram subentendidas por falas ou momentos do Kenjaku, né, interações que ele teve com o mundo de Jujutsu e com outros personagens, que ficaram subentendidas que o Kenjaku teria um aproveitamento melhor, ele teria um papel mais importante nessa série. Afinal, o que eu achava e o que todos achavam também é que o Kenjaku seria meio que o vilão final de Jujutsu, e não me parece que isso aconteceu. Porque o Sukuna, ele teoricamente não deveria ser o vilão de Jujutsu, ele é um vilão, ele é algo que o protagonista tem que superar, só que o vilão parecia ser o Kenjaku. A história toda foi construída ao redor do Kenjaku. Todo o planejamento, desde o selamento do Gojo até o jogo do abate, ou a migração à extinção, chame como quiser, desde todo esse planejamento, desde a primeira temporada, foi tudo construído pelo Sukuna, pelo Sukuna não, pelo Kenjaku. O Kenjaku planejou tudo. Então supostamente era pro Kenjaku ser o vilão final da série. E aí isso me leva aos rumos que a obra tá tomando. Como eu falei agora há pouco, me parece que o Gege não tá sabendo o que fazer com tanto desenvolvimento pro próprio Sukuna. Me parece que o Gege tá se perdendo um pouco na questão de construir o mundo de Jujutsu e não construir somente o personagem Sukuna. O próprio Kenjaku é prova disso. As mortes em Jujutsu, elas acontecem muito espontaneamente. Às vezes a morte não tem impacto nenhum na obra. Por exemplo, a morte do Gojo não me pareceu ter impacto no mundo Jujutsu. É óbvio que todo mundo ficou extremamente chateado, mas o povo já teve que sair correndo pra porrada com o Sukuna logo após, porque esse era o plano, né? A morte do Higuruma também não parece ter peso algum. Tipo, tem aquele desenvolvimentozinho de que o Higuruma não conseguia nem olhar pro Itadori e no final ele conseguiu olhar pro Itadori e passou a responsabilidade pra ele, assim como o Nanami tinha feito também. Mas o Kenjaku, ele, sei lá, ele morreu fora de tela. Tipo, como que o Kenjaku ativou aquela regra? Porque foi criada uma regra nova, o Kogane apareceu lá e colocou uma regra nova. Como que essa regra foi posta ali? Quem foi que colocou? Foi o Kenjaku, mas a regra ela foi posta enquanto o Yuta chegava. Então, tipo assim, o que aconteceu nesse meio tempo? Me parece que não teve uma passagem de tempo muito boa, muito bem construída ali, entende? E assim, tipo, eu sinceramente fico meio desconfiado dos rumos que Jujutsu tá tomando. É, alguns arcos me parecem não ter um fim, não ter um fechamento. Por exemplo, voltando no próprio Kenjaku. O que aconteceu com o Kenjaku e com o Tengen? Porque o Kenjaku fala do Tengen, tipo, como se fosse amigo dele. Literalmente ele fala, minha amiga. Então, o Kenjaku já conhecia o Tengen. O Kenjaku, ele também parecia conhecer o Sukuna, porque eles fizeram algum tipo de promessa. O Sukuna prometeu algo pro Kenjaku que o Kenjaku esperasse que o Sukuna fosse cumprir. O que foi? Quando que foi? Eu não sei se, sinceramente, eu vou continuar lendo Jujutsu até o final, pelo menos acompanhando os lançamentos semanais. Provavelmente eu dei uma dropada e espere lançar
o que tiver pra lançar, né, os últimos capítulos, ou deixar acumular alguns capítulos pra poder ler, porque eu sinceramente eu tô meio, tipo, desconfiado dos rumos que Jujutsu tá tomando. Mas enfim, eu não vou ficar me prolongando muito aqui, porque pelo menos aqui na gravação já tá com 11 minutos de eu falando merda sobre Jujutsu, tipo, eu reclamando, eu tô sendo só um cara chato que tá reclamando. Eu entendo se você não quiser assistir esse vídeo até aqui, eu só vou colocar esse vídeo no canal realmente por ser um desabafo, né, dos rumos que o Jujutsu tá tomando. Então, se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo o que você acha sobre algum desses tópicos, se eu tô errado, se você acha que eu tô errado, né? Vamos dividir aí, vamos fazer essa troca de informação. Se inscreve aí, não se esquece de se inscrever, olhar os outros vídeos, assiste os outros vídeos, dá uma chance. São vídeos bons. Eu garanto pra você que são vídeos bons. Abre a mente, não são, como eu falei, não são vídeos extremamente editados, são vídeos mais num formato podcast pra você ouvir, analisar e refletir. Então dá uma olhada nos outros vídeos lá, se inscreve aí, recomenda o meu canal para algum conhecido, um amigo, alguém que você acha que faça sentido o conteúdo que eu produzo, ok? Obrigado a você que assistiu até aqui e eu acho que é só isso mesmo. Tchau.